Primeiramente, obrigado pelo convite e bater o papo. Obrigado ao Roberto aí da indicação. Um nobre conhecedor, uma enciclopédia do Estado de São Paulo, do setor da soja. O nosso negócio é soja. O negócio do Brasil é soja. O Brasil não faliu por causa da soja. E o Brasil não vai falir por causa da soja. Então entrou o PT, entrou o Bolsonaro, vai entrar quem for. E ele só vai falir quando o cara quebrar a soja. Ou seja, chegar um maluco ali, diz, agora eu vou ferrar com os caras da soja. Então, tchau, acabou. O segmento do agro é o fator econômico, é a economia, é a mola propulsora, é o motor do Brasil. O Brasil no passado, quem é um pouco mais antigo, você falava no passado, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Eu lembro quando eu estava no colégio agrícola, era eu, Dom Pedro Alves Cabral. Naquela época tinha um professor que era um visionário. Imagine voltar lá uns 80 anos atrás. O que era um visionário naquela época? Daí ele chegava sempre falando um negócio seguinte, no futuro, o ser humano vai precisar só de um comprimidinho, um copo d'água e já está alimentado, já não precisa mais nada. Que barbaridade, né? Isso ensinando para jovens de colégio agrícola. Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o comprimidinho ou a água? Vamos vender o quê dos dois aí? E o cara estava certo. E se passou. O mundo virou e veio. Os mais antigos vão lembrar que antes de chegar no ano 2000, tinha um temor que quando chegasse no ano 2000 ia acabar o mundo. Vai acabar o mundo quando chegar no ano 2000. E o mundo chegou no ano 2000, não acabou, nós estamos aí cada vez maior, comendo mais. O mundo cada vez maior, comendo mais. E aquele professor estava certo, você chegou no futuro e você precisa de um copo d'água e um comprimidinho, porque você está comendo demais. Alguns aí precisam tomar um sal de fruta, alguma coisa aí depois do almoço. O ser humano, ele tem o maior prazer da vida dele é comer. É bem simples, se você ficar uns 4 dias sem comer, você vai ver que o melhor prazer que vai ter é comer. Não existe mais nada. Quem passa fome, quando começa a conseguir consumir, comer alimentos, é um prazer que o cérebro fica tão contente. Acabam as guerras. A gente não estava vendo guerra na África, na Ásia. O Oriente Médio, a hora que começar a comer e se alimentar adequadamente, também vai sumir. A Venezuela está tendo um rolo porque o povo não tem o que comer. Na hora que se alimenta a população, ele não briga mais. Ele começa a brigar quando ele começa a beber demais depois. Então você tem que comer e beber pouco. E um dos fatores importantes que a gente sempre vê, eu sou consultor de alguns bancos, e tem um diretor de agronegócio de um banco, de um grande banco brasileiro, e ele faz 25 anos que ele me pergunta todo ano a gente tem uma reunião de estratégia. Daí o que os bancos querem saber se vale a pena financiar o setor agrícola. O banco não coloca dinheiro onde que não dá retorno. E há 25 anos agora, em fevereiro de novo, ele diz, Brandalize, eu vou fazer a mesma pergunta. O setor agrícola vai continuar dando dinheiro? A soja vai continuar dando dinheiro? E há 25 anos eu falo a mesma coisa para ele. Vai continuar dando dinheiro. O setor agrícola, ele é baseado como fonte principal a soja. O ser humano não tem fonte de proteína tão barata como a soja. O ser humano no mundo, ele é desnutrido em muitos lugares porque ele não tem proteína. Mas no mundo nós já comemos carboidrato suficiente.
E não se inventa nada no planeta, só se transforma. A soja faz proteína lá, e nós pegamos a proteína, fazemos o boi, fazemos o suíno, fazemos o frango, fazemos o ovo, fazemos o leite. E no mundo é a mesma coisa. E os bancos vão continuar financiando porque é o melhor negócio do Brasil. A soja, o ano passado, ela trouxe em divisas de exportação 42 bilhões de dólares. É o maior produto do Brasil. O segundo maior produto do Brasil chama minério de ferro. Extrai minério de ferro, é o segundo em volume. E ele já está perdendo para a carne. Nesse ano ele vai perder para a carne. Porque caiu uma barragem da Vale, que a Vale é a maior empresa do negócio também. O minério de ferro traz 17 e 18 bilhões de dólares. As carnes já vão para 17 bilhões de dólares. E o agro traz mais de 110 bilhões de dólares. E quando a gente faz assim, traz de lá na exportação, o dinheiro chegou no porto. Quando ele entra, ele dá pelo menos 6 tombos e meio. Se multiplica. Gira, o produtor compra insumo, compra combustível, mão de obra e gira 6 vezes e meio. Então, nessa brincadeira, a soja dá quase 600 bilhões de dólares. Uma economia de 1 bilhão, de 1 trilhão e meio. Então, veja como é que é o nosso negócio. Então, o maluco que estiver em Brasília, a primeira coisa que ele tem que tratar bem direitinho. Esse nosso negócio. Porque a hora que ele deixar, ele desmanchar, ele derrete o Brasil. Daí não tem como gerar nada. Nós pagamos impostos em todos os sistemas, é o diesel, é o maquinário, é o pneu, em todo o sistema. Só para comparar, o setor de automóveis, aqui, o queridinho do governo passado, exporta 3,5 bilhões de dólares. 3,5 bi. O nosso pior produto do agro é o fumo. São Paulo não mexe com fumo. Ou alguém mexe aí? Cadê o cara? A polícia vai pegar. O São Paulo tem os principais aqui na cooperativa, tem a maioria dos produtos são top de linha. Só para comparar, o nosso seguro fumo, que é produzido no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por pequenos produtores, o ano passado faturou 5,5 bilhões de dólares. China, Índia, fuma nosso cigarro. Grandes fumadores. Rússia, vai na Rússia, você vai comprar, o fumo é brasileiro. A Rússia é um inverno o ano inteiro. Mas os caras no mundo estão fumando, e fumam muito mais cada ano que passa. Você está lá num frio de rachar, 40 graus abaixo de zero. Os caras não vê a hora de acender um cigarro, fazer uma fumacinha. Aqui nós estamos num calorão, o cara faz uma fumaça, o cara vai pegar fogo. É assim que funciona. Então, nessa brincadeira, antes de começar a mostrar essa ideia da soja, é só para mostrar a importância do agro e da soja. A soja é o maior produto do agro. A soja é o maior produto do Brasil. Disparado. E muitos produtos precisam da soja para ser grandes produtos, que é o boi, o frango, o suíno. Também estão ligados. E nessa brincadeira da evolução, da minha época do colégio agrícola, que o sonho é o Brasil ser o celeiro do mundo. E nós somos o celeiro do mundo e ninguém comemora. Porque não teve nenhum governante que foi que puxou a carroça. Nós não tivemos nenhum que apoiou, abraçou, que nem nós tivemos aí o cara que construiu Brasília, que os governos militares que fizeram Itaipu, fizeram algumas coisas aí, Ponte Rio Niterói, obras. Ninguém fez o agro. Quem fez o agro foi o produtor, as empresas, o sistema por conta própria. O sistema bancário agora viu o negócio e quer participar do bolo. E é importante, dinheiro. E hoje nós somos
o celeiro do mundo. A soja, o Brasil é disparado o maior exportador mundial. Você fala assim, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos está exportando 51 milhões de toneladas. Nós exportamos 84. Veja a diferença já. Nós somos o líder mundial da soja, do açúcar, que é São Paulo é o líder mundial sozinho, se fosse, na exportação. Nós somos líder mundial no café, na laranja, no boi, no frango, no fuminho, coitado. 5 bilhões de dólares quebra um galho. E tentaram acabar com esse cara. No governo anterior teve um momento que tem uns radicais que dizem assim, vamos acabar com essa produção de fumo, porque eu sou radicalmente contra o fumo, porque ele causa mal à saúde. Vamos acabar com a produção de fumo do Brasil. Teve os malucos que chegaram lá. A sorte que dentro do Ministério da Economia tinha uns dias, é o seguinte, esse trocinho aí fatura 5 bilhões de dólares. E da onde que nós vamos tirar esse dinheirinho aí? É do agro. Ele gera 2 milhões de empregos. O que nós vamos fazer, esposo, que planta 2, 3 hectares? Vai plantar o quê? Nós vamos ter que importar tecnologia da Bolívia, da Colômbia, e fazer uns trocinhos brancos, e aqueles verdinho que a negada gosta, porque outra coisa não dá para fazer. Veja como é que é. E nós se tornamos o líder mundial do agro. Nós somos o celeiro, dá para dizer. Eu falei isso em Chicago e os caras ficam putos da vida. Eles não acreditam ainda. Os americanos não são o maior exportador que nós. Eles são em alguns produtos. Em milho eles são maior que nós. Nós somos o segundo em milho. Eles são maior que nós em algodão, em trigo, mas em soja e carnes nós somos maiores. E nos outros todos aí que eu citei, que traz divisas. E quando a gente é líder, nós carregamos um problema. Nós somos vidraça do mundo. Tudo que fizer de errado aparece e bordoada vem. O que acontece quando tem uma operação carne fraca? Que nós tivemos aí no ano passado. A carne brasileira é cheia de papelão. É só porcaria. O mundo inteiro mete o pau. Se nós fazermos uma dessecação de soja na boca da colheita e jogar um produto que fique dentro do grão e não consiga sair, ela vai para o mercado internacional, o comprador lá fora faz exame, faz análise e mostrou, não, tem contaminação essa soja. Volta um navio. Às vezes é um produtor que fez em 10, 20 hectares, que foi para dentro de um navio de 60 mil toneladas e volta o navio inteiro. Então, quando nós somos líderes, nós temos que nos comportar como líderes. E esse mesmo cara do banco diz assim, e o mundo vai continuar comendo soja? Para onde que vai a soja? Será que vai ter demanda? No mercado agrícola, a soja é que tem um mercado perfeito. A gente chama, quando você faz um curso de especialização em comercialização, o produto que tem um mercado perfeito chama soja, porque você tem mercado futuro do grão, do farelo, do óleo, de todo o sistema, e nos mercados internacionais você tem das carnes, do leite, de tudo. Você faz o ciclo inteiro com o mercado futuro. Você pode plantar, negociar antes de plantar, negociar depois de colher. É um sistema que chama-se mercado perfeito. E com isso a soja virou o xodó do mundo. Proteína muito barata. E aqui nós vamos mostrar que tem 2 fatores que formam preço. Demanda, se a gente tiver demanda no futuro, vai continuar produzindo, porque a região está começando a entrar na soja. E do temor, muitas áreas são arenosas. Muitas áreas são arenosas. Vai lá na Bahia. Bahia, além de ter áreas arenosas, chega em dezembro, janeiro, fica 40 dias sem chover. E daí? Como é que se planta e colhe? E estão plantando e colhendo.
No ano passado, a média de muitas lavouras foi de 80 sacos por hectare. Veja como é que é a situação. E o outro fator se chama tecnologia e produção. Tudo embolado. E eu peguei 2 vídeos para começar, para mostrar o porquê que vai ter demanda. Um é de demanda. Olha a demanda. Para onde vai a soja? Quem olha assim, não, vai para a galinha para produzir ovo, vai para produzir a carne da galinha, vai para o suíno lá na China, vai para a pecuária do mundo. Soja brasileira vai nesse coxo aí. Tem dentro do coxo. É uma maneira de produzir e consumir soja. No deserto da Arábia, o verde mais próximo daí fica a 800 quilômetros de distância. E resolveram investir na produção. E importam soja brasileira para produzir leite. Não é de camelo, é de camela. Isso eu não tinha 4 anos atrás. E esse projeto é 10 mil camelas em produção. E o projeto dos investidores do mundo árabe, do petróleo, é colocar mais 5 projetos nos próximos 5 a 7 anos. 5 módulos. Mas está no deserto da Arábia. Não tem comida, mas lá no Brasil tem. Essas camelas, quando começaram a produzir, a hora que lançou o projeto, era 8 litros por dia. No segundo ano, chegou a 22 litros. Só com relação a fazer ração e dar de comer ao animal que ficava sem comer. Melhorou a alimentação, multiplicou a produção. Mas é vantagem produzir leite de camela? O leite de camela que sai daí, ele vale 45 vezes mais que o leite de vaca. Será que é vantagem? É a mesma coisa você ter uma vaca hoje produzindo 900 litros por dia. Será que paga a ração? Então você vai, investe e paga-se. Além de eles importar a soja, eles importam o milho do Brasil, eles importam a alfafa da Austrália e viabilizam o negócio. No segundo ano ficou lucrativo. O projeto era demorar 5 anos para se tornar lucrativo dos investidores. Porque o leite de camelo é muito usado no mundo árabe. A mulher árabe usa para fazer limpeza de pele. O homem árabe toma porque ele é afrodisíaco. E quando ele embeleza e é afrodisíaco, é o melhor produto que tem. Tem bastante mulheres aí. Lá em casa eu também tenho. Minha esposa, minha filha. E mulher gosta de se embelezar. E é fantástico. Isso a gente vê as mulheres. E eu vejo minha esposa, minha filha. Daí ela compra um produto novo de beleza. Daí passa no rosto, né, um creme. Diz, ó, esse creme aqui, ele tem colágeno, tem isso, tem aquilo. Ele deixa a pele mais jovem e fica mais nova. E daí passa e vem, se não fiquei melhor? Claro, está bem mais nova do que amanhã. Tá? Pelo menos 24 horas mais nova. Na realidade funciona mesmo, porque esse colágeno, essas coisas que se usam em produtos franceses. Olha, desculpe, o leite, o canal rural era para mim falar hoje no fechamento do dia lá, esqueci de desligar. O leite camela, ele extrai o creme de leite, como de qualquer vaca, para ver como é a importância da soja. Hoje a mulher está passando soja na cara e nem sabe, no rosto. Você tira o creme, ele tem colágeno. E se você pegar esses produtos franceses, que é feito na Europa,
Ele usa o leite de camela porque ele não tem contraindicação nenhuma. Ele não tem lactose, ele não causa problema nenhum à pele, por isso que eles são mais caros, muito mais caros. E funciona mesmo, porque ele deixa a pele mais jovem, mais umedecida. E uma característica que está no camelo. O camelo dura 80, 100 anos dentro do deserto, naquele calor do inferno. Ele foi selecionado há milhares de anos. E o leite dele foi evoluindo para tratar os camelinhos, camelinhas. E aí a agricultura moderna, a tecnologia moderna fazendo isso. Veja como é que nós chegamos lá, né, no futuro. E outra questão principal, que nem aqui é um evento que está começando agora, né, a primeira Expo Soja, e agora provavelmente vocês vão ver todo ano, porque quem entra no segmento da soja não sai mais. É o pecuarista que entra, eu já vi isso em vários lugares do Brasil, na Argentina, no Uruguai. Eu tinha um gadinho, criado como gadinho, só gadinho. Depois que comecei a fazer agricultura com pecuária, com soja e pastagem, tudo misturado e o gado junto, eu vi que foi o melhor negócio para a soja. E o gado me sai de graça, na brincadeira. Veja como é que você faz o giro do sistema. E na cana a mesma coisa, quem entrar pesado aí na área de reformar cana, a hora que pegou o sistema para produzir bem soja, vai ver que a cana virou fantástica. Cuba não aprendeu a fazer isso com a cana. Cuba chegou no primo. Se a gente voltar uns 40 anos atrás, Cuba colhia 100, 120 toneladas de cana por hectare. Hoje está entre 7 e 10. Cana, e só cortando cana, reformando a cada 20 anos, ou 25 anos. Reformando é só tombando e colocando muda nova. A reforma cubana é essa. E Cuba, como ex-líder mundial de exportação de açúcar, hoje importa açúcar e raciona o açúcar para o povo cubano. Veja como é que é a situação. Nordeste brasileiro, a cana. Quebrou no Brasil aí nos últimos anos um monte de indústria por culpa do governo também, não é só do pessoal da cana. O governo protegeu a Petrobras e matou o resto que estava ao redor, né? Mas o Nordeste, aquelas produções de cana, 20, 15 toneladas por hectare, é inviável. Soja, colher 40 sacos por hectare, é inviável. O mundo hoje colhe 100 quando se consegue alta tecnologia. E daí não tem. E por que a tecnologia? Porque isso fez a produtividade e a produção do mundo crescer. E daí não adianta, mas meu custo de produção subiu. Tem que aumentar a produtividade. E o mundo está evoluindo muito rápido. Quer ver uma coisa que está evoluindo? Há 4 anos atrás não se colhia maçã, com máquina selecionada pela cor da maçã. As tecnologias estão vindo de uma maneira tão rápida que você vai tratando a planta por planta. Você tem muita coisa acontecendo. Isso é tecnologia. Ele está escolhendo a maçã. Essa aqui não vai tirar. Quais eu posso escolher? O ser humano não consegue fazer isso. Não tinha máquina de podar. E você está podando oliveira. Há 3 anos não tinha. A máquina não conseguia podar. A máquina não conseguia colher uva para a mesa. Hoje ela poda, ela produz e tira a uva para a mesa. Ela seleciona o pé da alface. Ela trata a planta unitariamente. Está fazendo tratamento em cima de pragas. Na praga. Você tem uma lagarta, ele bombardeia a lagarta e não a fruta. Isso não tinha 2 anos. O mundo continua evoluindo e vai trabalhando 24 horas por dia. Esse filminho, ele vem mostrar um fator bem importante. A minha família é de agricultor e trabalhador com suínos e pecuária há 400 anos desde a Itália. Que eu lembro dos que a gente conseguiu achar. Mas se for a fundo, tem mais de 2.000 anos. E veio para o Brasil trabalhar de escravo. Quando a família
dos meus ancestrais vieram para o Brasil, eles vieram para substituir os negros quando terminou a escravidão. Vieram para ser escravo. E ficaram animados. Estava morrendo de fome na Itália, vão morrer de fome lá no Brasil. Na realidade, enganaram eles lá, porque quando eles estavam lá, os brasileiros espertos, vamos, tem lá no Brasil, vamos para lá, que lá no Brasil até salame dá em árvore. Urra! Italiano, salame e polenta já está cheio e pronto. Polenta, ovo e salame, não precisa mais nada. O que pensava na época do meu avô? Veja como é que a agricultura mudou. Na época do meu avô era o seguinte: a família tinha 8, 10 filhos. E a agricultura vem mudando, né? Da época do meu avô para agora. Veja como é que foi a diferença. No meu avô, tem 10 filhos. Os mais espertos, esse é esperto, vai para a cidade estudar. Daí começava a ir para a cidade. Naquela época, ia para a cidade e contador era chique, o cara ser contador. Vai ser contador, vai ser advogado, vai ser dentista, vai ser médico. E ia selecionando e os filhos mais espertos iam para fora estudar e nunca mais voltavam para a roça. E os matutos ficavam puxando o arado. Você é meio cabeça dura, vai ficar por aqui com o pai. E até hoje tem alguns que pensam assim. Tenho 6 filhos, o mais bobão fica aqui. A agricultura está nesse estilo. A agricultura foi o que mais colocou tecnologia em funcionamento nos últimos 5 anos. O agronegócio foi o que mais evoluiu na face da terra nos últimos 5 anos. E hoje a agricultura é tão moderna que precisa tanto conhecimento que quando a gente for selecionar alguém para ficar, para tocar a propriedade, tem que escolher o melhor, o mais inteligente, porque ele tem que estudar, tem que ir se formar na profissão que precisar para a propriedade, porque precisa muita tecnologia. Os mais bobinhos da casa vai ser contador, advogado, dentista, médico. Mas o mais inteligente vai ter que ficar, porque nós precisamos de muita tecnologia, é muito aprendizado. Veja como é que da minha época do colégio agrícola, eu era no meio termo, dizia, então vai para o colégio agrícola, vamos ver o que dá. É assim que funciona. O nosso quadro é tão importante, porque o cara tem que colher muito bem lá, e aí tem que saber negociar aqui. E aqui nós vamos ver o que acontece com a soja agora. Primeiro, no mundo agrícola, poucos produtos fazem a formação dos alimentos do ser humano, dos grãos. Milho, trigo, arroz, soja, veja o feijão. No mundo ele é muito pequeno, menos de 20 milhões de toneladas. Mas o milho tem 1 bilhão e 100 milhões, o trigo 740 milhões, o arroz quase 500 milhões e a soja 360 milhões de toneladas. Se a gente olhar, quem mais cresceu nessa última série de anos foi a soja. A soja, nesse período, cresceu 100 milhões de toneladas. 40%. O milho cresceu bastante, mas não cresceu tanto. Olha o trigo, cresceu 100 milhões só. E o arroz quase nada. O ser humano precisa de proteína. Nós queremos comer carne, precisa de soja. Vou comer peixe, precisa de soja. Ovo, precisa de soja. Tudo que for... vou tomar um copinho de leite. Precisa de soja. Demanda. E o mundo, nesse período aqui, ele aconteceu um fator importante nesse ciclo. 2012 a 2018. A agricultura do mundo evoluiu muito nesse período. As produtividades aumentaram bastante, porque veio tecnologias. E quando se aumenta a produção, saiu de 868 para 1 bilhão e 100. Saiu de 400 para 500, 470 para 500. Todos cresceram. Aconteceu que você aumentou a produção e o preço caiu. No mundo caiu as cotações. E aí o produtor veio e disse, mas a soja está barata hoje. Tá, no mercado internacional está barata. E nós estamos terminando um ciclo de produtos baratos. Porque esse ciclo de evolução,
ele veio nesse período de 5, 6 anos, ao mesmo tempo o mundo veio comendo. E nós estamos chegando a um momento que está se produzindo menos do que vai comer. Então o ciclo terminou 17, 18, quando se produziu mais do que se consumiu. E os estoques cresceram. Agora nós estamos entrando num ciclo novo. Vai se produzir menos do que vai se consumir. Se aumenta a produção, mas o mundo está comendo mais rápido. Comendo mais. E com isso, a tendência de recuperação das cotações. Ou seja, a evolução dos preços. Porque houve tecnologia, avanço, e o produtor, para você estimular o produtor a colher mais, a única maneira é preço. Se o produto soja está pagando mais, você produz mais. Busca tecnologia, colhe mais produtividade. Porque no mundo, desde 2015, 2016 para cá, a área agrícola está caindo. As cidades estão crescendo em cima das áreas agrícolas, e são poucos os lugares do mundo que se está conseguindo ter aumento de área. Um deles é o Brasil. Mas no maior país do mundo, que é a China, está se tendo queda de área. A China perdeu ano passado quase 3 milhões de hectares de área agrícola. E a tendência é reduzir ainda mais. Por que a China é o maior comprador? Porque está tendo cada ano que passa menos área. A Ásia, em geral, está tendo menos área. Os Estados Unidos não têm mais área para crescer, chegaram ao limite deles. E como está tendo contaminação de lençol freático nos Estados Unidos, algumas áreas estão sendo proibidas de ser plantadas. Todo o meio oeste americano, o lençol freático é raso. E você fizer uma dessecação para fazer plantio, o produto desce no lençol freático e contamina a água. O lençol freático, às vezes, fica a menos de 1,5 metro de fundura. Solo raso. E daí não pode plantar, tem que fazer floresta, pastagem, que você não usa veneno. Então não tem como crescer. Só que o mundo continua comendo. Daí nós começamos uma escaladinha, degrau em degrau. E aí a gente vê, de vez em quando, saem uns malucos dizendo, não, mas agora a soja vai sair e vai para $12 em Chicago. Hoje está na faixa de 9, né? 8 e pouco, 9. O mundo hoje, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então não tem essas maluquices de disparar, como não tem como cair, despencar. É um momento que dá para fazer planejamento, para o cara para frente, para o futuro. Eu vou entrar no segmento da soja para você comprar uma colheitadeira. Eu não vou pensar só que ela vai se pagar no ano que vem. 10 anos pela frente eu tenho que estar produzindo. E assim funciona. Na minha propriedade é assim. Tem que se viabilizar o negócio, senão como eu vou gastar porque eu gosto de uma colheitadeira, ar-condicionado e tal. Não funciona assim. E tem mais um fator importante nesse período. Nesses últimos anos foram lançados produtos e tecnologias para o produtor colher mais. Só que hoje nós vamos entrar num vazio de ofertas de produtos químicos para lavouras. Vazio não vai dizer que vai faltar. É um vazio de novas tecnologias. Se perguntar em todas as empresas hoje, das empresas de insumos químicos para ferrugem, para lagarta, o que ela tem de novo para lançar o ano que vem? Nada. Eu posso dar uma melhorada num produto que eu já tenho. Aperfeiçoar ele, mas não tem molécula nova. Por isso que o produtor tem que fazer certo. Porque ele vai ter que continuar aumentando a produção. Para atender o mundo que quer comer. Ou seja, tudo que a gente tem que fazer. Então, depois de um ciclo que nós tivemos aí de crescimento de produção e sobras, nós estamos entrando numa fase que vai começar a faltar produto e a tendência das cotações médias subir. Devagarinho nós vamos evoluindo. O mundo tem mais um fator importante. Foi revisto a evolução do planeta. Se a gente voltar no ano 2000, no ano 2000 você colocava, veja que o ano 2000 foi esses dias. No ano 2000, a ONU projetava que o mundo teria 7,5 bilhões de pessoas em 2050. Isso foi esses dias atrás, 2000 é pouco tempo atrás.
Depois ela veio revisando. Em 2010, ela apontava que teria 8 bilhões de pessoas em 2045. E agora, o mês passado, eles já colocaram em 2024. Não tem mais guerra na África, o povo está se reproduzindo e gosta. E é bom, né? Tem mais um problema, a velharada não morre mais. Se você olhar no ano 2000, o cara com 60 anos, nossa, olha o velhinho ali. Agora você olha com 97 anos, puta merda, o cara está jogando bola ainda. Então, a pessoa de idade vai continuar a viver mais e o povo vai continuar nascendo. E o mais importante, aqui eu coloquei uma foto lá da África, o povo está comendo mais, e tem o ano passado, desde agosto do ano passado, nós temos um empate aí, agora provavelmente a Índia está na frente. Em agosto do ano passado, até agosto, a China era o país que tinha a maior população do planeta, com 1,5 bilhão. Em agosto do ano passado, a Índia chegou a 1,5 bilhão. São só 2 países que têm 3 bilhões desses 8 aí. E estão começando a comer agora, estão começando a se animar a comer. Então veja quanta gente. E tem mais um fator. Na Índia as famílias têm de 6 a 8 filhos. E na China de 1 a 2. Então quando você coloca quem tem 1,5 bilhão, que tem 5, 6, 8 filhos, rapidamente ele vai para 2 bilhões. Porque tem mais um fator cultural na Índia. Na Índia é uma cultura, a Índia são cheias de religiões, mas todas convergem para uma coisa. O indiano ele pensa o seguinte: a mulher que tem muitos filhos é uma mulher que tem mais poder, ela é mais forte, ela está mais perto de Deus, do Deus deles, né? Ou seja, é importante a mulher ter filhos, na cultura indiana. Na cultura moderna, americana, europeia, não tem nada a ver mais isso, né? Mas no indiano tem. No indiano, o cara tem 10 filhos. O cidadão lá tem 10, 12 filhos. O cara é bom, hein? Esse cara merece chegar ao Olimpo. Se o cara tiver 20, nossa, faz inveja para o nosso pessoal do Nordeste. Às vezes se conversa lá no Nordeste, o cara, não, tenho 18 filhos. Daí fala, mas a sua esposa é forte. Não, tive 13 mulheres até agora. É diferente, né? Então, a demanda, o povo está demandando mais. Então, isso é importante para o nosso negócio. Primeiro, para a sorte dar certo no futuro, tem que ter gente. E vai ter bastante. Outro ponto importante é que no sistema todo, a sorte também depende do milho. Porque o produtor americano, ele é produtor de milho. Se o milho estiver dando prejuízo, ele vai plantar mais soja. Daí ele dá um pau em nós. Que daí coloca muita soja no mercado. Então é importante a gente acompanhar milho também, que eles andam coligados. Então veja a produção de milho. Só que o fator milho está sendo positivo para a soja. Nós vamos para essa safra nova, 2019-20, vai passar de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas, só que o consumo vai para 1 bilhão e 175. O mundo vai cair os estoques aí mais de 50 milhões de toneladas. Então o produtor americano vai plantar mais milho e menos soja. Mas o mundo vai comer mais ainda. Então é benéfico, por enquanto essa linha está positiva. O mundo está comendo cada vez mais ração. Daí precisa mais milho. Olha o milho aí, um concorrente nosso. É a Ucrânia. A Ucrânia usa todas as lavouras, 3,5 milhões de hectares. Tem asfalto na frente, ó. Veja como é que tem tecnologias e tecnologia. Está colhendo o milho. Kenneth, ó, para ver como é que nós temos que ser muito mais espertos que os ucranianos. Esse solo da Ucrânia é o mais fértil do mundo. Eles produzem esse milho 10 toneladas por hectare sem colocar adubo. A fertilidade do solo é astronômica. O ucraniano ele corta o solo em lajotinha e queima ele na lareira para se esquentar no inverno. Do nível de matéria orgânica que tem nesse negócio. Então, rico em potássio e fósforo.
É só alguma cobertura, alguma coisinha pequena. E nós temos que saber muito, porque nós temos um solo mais arenoso, o clima é complicado. A grande coisa é que o ucraniano e o hemisfério norte, eles não têm muito Deus a favor dele. Veja como é que ninguém dá asas à cobra. Entre a última geada do inverno e a primeira do inverno seguinte, na Ucrânia está dando 140 dias. Ou seja, a janela dos caras é muito apertada. E normalmente eles têm veranico sem chuva nesse negócio no meio aí, no verão. Ou seja, nem tudo é perfeito. Senão eles seriam lá. Só que é um país pequeno. Oferta e demanda chinesa. Aqui nós começamos a falar, o cara China. A China é o maior importador, é o maior comprador do Brasil. O ano passado ela importou 68 milhões de toneladas de soja daqui. Então ela comprou mais soja do Brasil do que os Estados Unidos vendeu para todo mundo. Só para a China nós vendemos mais do que os Estados Unidos exporta no total. Olha o milho, estão começando agora a entrar nessa brincadeira. Olha o consumo, a produção dessa nova safra que vai ser plantada de agora em diante. 255 a projeção, o consumo 305. Come 50 milhões a mais que vai produzir. E nem está começando a importar. E vai começar a ter que importar muito, porque os estoques já eram mais de 200 milhões, vai para 150 e vai caindo. Vai se tornar um grande comprador de milho também. Por que dessa brincadeira? Estão começando a brincar com etanol na gasolina. O projeto China é chegar no E10, 10% de etanol na gasolina, em 2020, o ano que vem. E o ano passado, quando lançaram o projeto, estava com 2%. E vai ser etanol, por enquanto estava usando o estoque velho de arroz e o etanol de milho. Que quando você faz etanol de milho, se tira o DDG. DDG é a proteína do milho. E daí você usa o DDG em ração. E faz o etanol. Se a gente olhar, por exemplo, as usinas do Mato Grosso, que estão perto das produções de milho, as usinas são muito eficientes hoje. Porque ela trabalha 6, 7 meses com cana, e daí mais 2, 3, 4 meses com milho. E na entre safra ainda ela pega o milho para produzir o etanol, que com o etanol vale mais. E sobra o DDG. E nem dá dinheiro para os caras. Lá no Mato Grosso, o saco de milho está mais ou menos R$22. Uma tonelada de DDG vale R$700. Sobra mais ou menos perto de uns 30% de DDG, 27%, 30% de DDG numa tonelada de milho transformado em etanol. Ou seja, precisa 3 toneladas de milho para fazer uma de DDG. E nessa brincadeira sobra 1.200 litros de álcool. E você vai comprar isso aí por R$900 e compra o milho. Por 700 você vende o DDG. E daí sobra 1.200 litros de álcool para você pagar os outros R$200 e o custo da indústria. Que o custo da indústria é tocado pela bagaço da cana. Veja que beleza. O pessoal está entrando no sistema. Quando se pega milho barato, que nem é lá, o cara não volta mais atrás. E o mais importante, eles estão vendendo o DDG quente da indústria. Nem seca. Algumas estão vendendo, não, mas ele está saindo com alta umidade. Mas os caras estão levando, não dá tempo de secar. Então não está sobrando 30% de DDG. Você está sobrando 60%, 50%. Está vindo água junto e vai. Mas para confinamento é louco, é bom. Mistura e pau. E vai e funciona mesmo. Veja como é que é. E os chineses aprenderam isso aí no Mato Grosso e estão começando a fazer lá. E automaticamente vai usando cada vez mais milho, né? Outro fator importante é a briga entre os Estados Unidos e China no ano passado, fez com que eles consumissem estoque. Eles não compraram muito lá nos Estados Unidos. Estão brigando. Veja quanto que eles consumiram de estoques públicos, 132 milhões de toneladas. Só de milho para atender essa brincadeira, eles consumiram 100 milhões de toneladas de estoque. A nossa produção é 90. Veja quanto que eles consumiram. Então, veja como é a importância da China na brincadeira aí. E a safra americana, um dos temores, mas o americano vai plantar mais milho e o preço cai.
Não tem como cair muito, porque a safra do ano passado colheu 366 milhões, a projeção desse ano 378. E mesmo assim vai ter um estoque menor, porque eles vão consumir e exportar mais. Automaticamente preço melhor. Dá para ver que o futuro já paga melhor. Outra brincadeira, o etanol. Quanto milho vai para etanol nos Estados Unidos? Quem via o Lula discursar na época de presidente, lá fora, parecia que o Brasil era o rei do mundo do etanol. Não, nós mandamos o etanol, nós temos o etanol, nós exportamos o etanol, bebemos o etanol. E bastante, né? E nós não evoluímos tanto nessa brincadeira, que é um produto nobre. O etanol da cana é nobre, do milho nobre também. E os americanos por fora foram comendo as beiradas. Então eles usam 140 milhões, 141, 142 milhões de toneladas de milho para fazer etanol. E no ano passado eles fizeram 55 bilhões de litros de etanol. Nós fizemos 22. Com toda essa cana que nós temos. Veja como é que é a diferença. E esse ano nós para milho já vamos usar, nesse ano vamos usar 3 milhões de toneladas de milho para etanol. Veja como é que já nós brincamos esses dias, já vamos usar mais. E os americanos vão plantar um pouco mais de área, 1 milhão e 200 mil hectares, além do ano passado, vão colher mais. Em princípio é essa jogada lá. A questão principal é que tem São Pedro, né, na jogada. O inverno americano esse ano foi muito duro. Quem esteve lá em Chicago, agora em janeiro, dá para ver que está meio fresco. 52 graus negativos. É o coração do meio oeste americano. Olha como é que estavam os Estados Unidos, as temperaturas, tudo congelado. Agora, nesses últimos dias, últimas semanas, aqui é Des Moines, é estado de Iowa. O estado de Iowa é o maior produtor de grãos dos Estados Unidos. Esse estado aí, que nem o estado de São Paulo, mais ou menos, ele produz 120 milhões de toneladas de soja e milho. Ele produz metade do que o Brasil produz de grãos. Só esse estado. E olha a temperatura que estava há 3 semanas atrás. 20 graus abaixo de zero. Daí melhorou, há 2 semanas atrás. Congelado. Essa semana e a semana que vem. Começa a descongelar e tem neve ainda a semana que vem. E daí vem geada junto, né? Temperatura negativa. A grande questão é que já deveria estar preparando o solo para plantar. Veja como é que o cara fez lá de cima, está olhando o mundo, o cara lá em cima. Não, mas deixa que eu vou dar um cacete dos americanos ainda. Então veja como é que está a situação. Eles já vão para uma época de plantio com risco. Pode ter chuva de granizo, geada. O solo vai estar frio, a chance de ter geada é grande. Então, a germinação de uma semente em solo frio é complicada. Então temos que acompanhar para frente, não estamos torcendo que fique frio mais 3 meses só, mais uns 45 dias. Para a condição que está hoje. Só que essa situação que eles tiveram aí, se não me engano, a última vez que eles tiveram um quadro de frio extremo, foi em 1988. E foi um dos anos que quebrou fortemente a safra americana. Porque o que acontece com o clima nesse caso deles? O período de verão vai ficar mais curto. E daí já vem o inverno seguinte. Então não dá tempo de esquentar perfil de solo muito aprofundado. Então a chance de uma geada precoce ali na frente é fácil. Veja que beleza, quando o cara fez o mundo, eu vou fazer o Brasil show de bola. O problema é o povo que colocou aqui, né? E em Brasília, criou Brasília daí. E os caras lá em Brasília atrapalhando. Mas olha a situação. E geralmente tem mais risco as lavouras nesse estilo, né? Então veja que nós temos aí pela frente mais uma situação de risco americana. E nossa safra? A nossa safra de milho já começou aí, o mercado segue firme. A safra de verão foi menor, tem pouco milho no mercado. E agora está aí a safrinha, andando. Se der um clima perfeito até o final de abril, começo de maio, nós vamos para uma safra boa.
Mas assim mesmo ainda vai estar ajustado. Vai estar bem ajustado. Fatores importantes. O milho é um fator importante já para o Brasil na pauta de exportação. O ano passado nós exportamos quase 24 milhões de toneladas, o ano anterior já era 29. Esse ano a projeção é de 27 a 30 milhões de exportação. Nós se tornamos líderes também, somos o segundo maior exportador. Aquelas camelas lá da Arábia, elas comem o milho brasileiro. Nós exportamos milho para muitos países. Então o mundo já come o nosso milho. Tá para ver, janeiro esse ano, já nós tivemos recorde exportação em janeiro, nós tivemos aí um mês de fevereiro bom também, e agora está aqui na primeira semana de março, já com 220 mil toneladas, até a semana passada. Olha o nosso segmento da carne aí na exportação, por isso que eu citei, nós somos líderes. O ano passado nós batemos recorde exportação de carne bovina, mesmo com todos os escândalos. Ah, mas teve carne da vaca louca aí, teve problema do papelão. E daí, por que não compra de outros, né? Nós somos o líder. Qual é a vantagem da carne brasileira? É a mais barata e a melhor em qualidade. A carne de boi brasileira é 4 mil dólares a tonelada. A carne uruguaia custa 8 mil dólares. A carne americana, 7 mil dólares. A australiana, 6.500 dólares. E daí vão comprar. Quem faz hambúrguer, que faz carne moída, ele não está nem aí se é Nelore ou é um boi Angus, ou se é um canchinho, um cimental. Quando o cara vai fazer um grelhado, ele tem que ter uma carne de um boi que tenha gordura, uma camada de gordura. Mas quando você vai fazer um hambúrguer, para eles é vantagem comprar o Nelore, que tem menos gordura, porque eles colocam gordura de suíno, que dá aquele cheirinho do hambúrguer, tipo churrasco. Veja como é que os caras montam a carne no mercado global. E essa é na linha de exportação. Olha o frango, no Brasil é o maior exportador mundial de frango também, quase 4 milhões de toneladas. O suíno, nós estamos começando a crescer, o mercado suíno do mundo é grande. Só para dar uma ideia, a China consome 60 milhões de toneladas de suíno por ano. Por isso que ela importa tanta soja. Então, a hora que a China começar a comprar um pouquinho do nosso suíno, nós vamos também disparar nesse mercado aí. E agora a soja, para nós fechar. A soja é o melhor produto que temos. E eu peguei esse folder aqui, como é um dia de levar da primeira Expo Soja. No passado, o que as empresas faziam? Essa é uma empresa de sementes, lá do Rio Grande do Sul. E esse foi um dia de campo também lá, há 35 anos atrás. Então ele está meio amarelo porque eu achei lá guardado nos meus produtos de lançamento, que eu estive em alguns lançamentos de produtos, na maioria do que estão aí, né? O que me chamou a atenção foi 2 fatores importantes. O cara que fez esse livreto colocou a moeda do futuro. Há 35 anos atrás, o Brasil produzia 2 milhões de toneladas de soja. E a gente não atendia nem a demanda interna. Passou 35 anos, nós hoje estamos com quase 120 milhões de toneladas. E são o maior exportador mundial. Então o cara estava certo. Chegamos no futuro. Mas o mais importante é que o seu Pedro Ma, o Ma Minhong, esse cidadão, é chinês. Ele é um chinês da China mesmo. Há 35 anos atrás, ele já sabia que a China ia ser o maior importador do mundo. A China já tinha 600 e poucos milhões de habitantes, para 700 milhões. Diz, no futuro não vai ter comida. E o mundo no futuro precisa de proteína. E ele veio para o Brasil e foi embora. E continua. E o Brasil chegou lá. Veja como é que é o negócio. O cara viu isso no passado. E hoje no mundo, se a gente olhar, quem mexe com isso aí é pouca gente, né? Os Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, Paraguai, e os outros são bem pequenininhos. Não tem concorrente. É diferente quando você diz assim, vou fazer um computador no Brasil. E daí? Primeiro que nós não temos aquelas cabeças pensantes que ficam 28, 30 horas em cima de um sistema para desenvolver um troço
que o cara vai lançar uma novidade. Daí você pega, lá tem um coreano, tem um indiano, tem não sei quem. Não, eu vou trabalhar 40 horas e vou te criar um chip novo aí. Aqui nós não temos, nós vivemos num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, cheio de praia, cerveja. E aí, como é que você vai trabalhar que nem louco? Não tem aquele inverno de rachar, que você fica lá 5 meses dentro de casa, não pode sair. Desde que os outros pensem, nós tomamos cerveja. Mas temos que produzir soja. Não tem saída, senão não dá certo. Então veja quem produz, quem exporta aos Estados Unidos, ao Brasil, líder mundial, Argentina e Paraguai. Oferta e demanda. O único dos grandes produtos que até aqui em 2018, 2019, produzia mais do que estava comendo era a soja. E mesmo assim as cotações não despencaram. Porque todos os outros produtos já estão faltando há 3 anos para cá. E agora a soja entra no rol de que vai produzir menos do que vai comer. E aí a tendência de uma evolução dos degrauzinhos de preço para o produtor ser estimulado a colher mais, para dar um fator positivo. Um dos temores, mas nos Estados Unidos está sobrando muita soja e o produtor americano vai ter que vender barato. Não tem negócio de vender barato. O produtor americano tem um custo de produção. Se ele vender abaixo do custo, ele vai ter que arcar com prejuízo. É que nem qualquer um. O produtor americano, pela Universidade de Illinois, ele está custando $10,20 por bushel produzido lá. O mercado hoje trabalha 9. Existe um fator que nos países exportadores tem chamado prêmio. O prêmio americano é 52 centavos. Com os 9 dá 9,50. Ele ainda arca com 60, 70 centavos de prejuízo sobre a média americana. Qual é a alternativa? O cara tirar as áreas que estão com produtividade mais baixa e ficar com as produtividades mais altas. Que daí o custo das áreas de produtividade mais alta compensa. E reduz a área de soja. Senão ele vai ter que arcar com prejuízo. A nossa situação é diferente. O nosso custo de produção brasileiro, ele está pouco acima de $7 por bushel. Mas por quê? Porque nós já colhemos melhor que os americanos. Nós temos vantagens. Outro fator importante que nós temos sobre os americanos, a soja do Brasil, ela tem de 44% a 48% de proteína. A soja americana tem de 42% a 44%. Por que o chinês quer comprar aqui? Quando você vai fazer proteína para uma vaca, quem tem gado aí já vai... Às vezes o cara que é criador de gado há 500 anos da família, o cara não sabe nem o que é proteína no suplemento lá. Já não, estou usando uma ureia proteica e tal. O sucesso do pecuarista é saber fazer a comida direito para o boi. Não precisa ter milhões de hectares de pastagem. Tratando direito, que ele saia rápido, você ganha dinheiro. O que acontece com a proteína? Nós usamos muito menos soja. Lá no mercado nacional e lá na China. E daí a nossa vale mais que os americanos. Por isso que os chineses estão comprando a nossa. Nós exportamos já 10 milhões de toneladas nesses primeiros 2 meses e pouco do ano, e já foram 7,5 milhões para a China. No China não para, porque precisa proteína. Então os americanos estão com a soja empatada e automaticamente dizem, se um acordo não sair, ele não vai exportar mais, ele vai ter que reduzir a área, senão ele vai ter prejuízo maior. E daí é mais uma garantia para a safra 2020 brasileira. E quando nós colher lá na frente, a China vai precisar muita soja. E eles não vão ter para atender. O primeiro indicativo aí, que já vem confirmando, é a exportação americana. O acumulado até fevereiro, 38 milhões. O ano passado era 48, 10 milhões a menos que os chineses não compraram de soja americana. E isso vem com os embarques também, até agora, semana passada. Embarcou 26,8 e o ano passado era 39,3. O embarque está mais complicado. Porque o chinês às vezes tem comprado soja e na hora para frente ele cancela o contrato e não quero. Eu vou pegar a brasileira que tem mais proteína. Que é o mesmo preço.
Então veja como é que está atrasado. Então os americanos estão numa situação complicada. E o Trump vai ter que chegar uma hora e dizer, ó, o seguinte, eu vou ter que dar um braço a torcer para o chinês e fazer um acordo. Senão eu mato o produtor de soja americano. O de milho tem demanda, porque a China não compra milho americano, ela compra de DG. Então o milho não tem problema. Mas a soja sim, americana. Olha a área, a primeira projeção de plantio, 33,4 milhões de hectares. O ano passado plantou 36,2. 1 milhão e 800 mil hectares a menos já de princípio agora, nesse começo de ano. E olha a China. Olha a China, em 2014, 15, a China consumiu 87 milhões de toneladas. 95, 103, 106. Esse ano da crise, se ajustou. Já vai para 112 na nova safra. Não tem parada. A China não para. A China esse ano vai consumir 2 ovos a mais por chinês. 2 ovos só. E eu sei que aqui se largar ovo na hora do almoço, junto com aquele torresminho, vai ter gente que come 4 fácil. O chinês vai comer 2 a mais no ano. Só que são 3 bilhões de ovos. E nessa brincadeira, para produzir isso aí, precisa 3 milhões de toneladas de ração. Para produzir 3 bilhões de ovos. Precisa 1 milhão de toneladas de soja a mais para atender o aumento da demanda de ovo. Veja como é que uma coisa puxa a outra. Comer um coraçãozinho de frango a mais, quanto a soja precisa a mais? Veja quanto a demanda. Aquele coraçãozinho que se faz de aperitivo na churrasqueira. Eu sei que tem muita gente com a caipirinha, come uns 18 a 20. Já pensaram quanta soja precisou para produzir aquele coisinho ali? Esse espetinho de petisco? Nessa brincadeirinha aí, precisa mais ou menos 35 quilos de soja. Só para ser um espetinho de coraçãozinho. Então veja como é que gira o mundo. E aí a demanda crescente desses caras. Olha a China aqui, coloca o som. Eu vou mostrar a China de 2 momentos. A China até 3 anos atrás. O que era a China até 3 anos? Olha as lavouras da China. A média não dá 2 hectares por produtor chinês. Olha a indústria de transformação. Uma furadeira e tal. Olha o enxadox. O ano passado o Supremo Tribunal Federal quase fez nós usar isso aí, hein? Eles liberaram o uso de herbicida somente no final de setembro. A China produz 600 milhões de toneladas de grãos. Ela precisa usar até as quadras esportivas das escolas para secar. Ela não tem capacidade de armazenagem. Isso aqui na China existia até 3 anos. Vou pulverizar, vizinho, fecha a janela que vão passar inseticida. Está colhendo a área de arroz em média tem 608 metros quadrados por produtor. Vão beneficiar, antigamente se usava um cavalo, um boi. Eu sei que em São Paulo usa muito amendoim para fazer renovação de cana. Dá para usar também esse sistema para tirar o amendoim aí. 单拍全网第一资讯群社区，微信搜索 BPP644 BPP644， 关注后即可免费进群。 A China é o maior importador de alimentos. Ao mesmo tempo, ela está numa briga gigantesca com os Estados Unidos. O presidente Trump, o ano passado, ele taxou a China em 10% em cima de produtos chineses, a mais do que já eram as taxas. E era para entrar em vigor agora, no dia 1º de março, uma taxa de 25% sobre produtos chineses. Porque a China é o país que mais produz a parte eletrônica do planeta. Ou seja, computadores, televisores, chips, celulares. O que você quiser na área de tecnologia,
de equipamento a China produz. E ela produz muito mais barato que nos Estados Unidos. E o Trump brigou com os caras. Não, queremos trazer a indústria de volta. Quem usa um iPhone da Apple, a Apple não produz quase nada nos Estados Unidos. É chinês. Deu para mas o produto chinês é ruim. Que no mundo hoje, o ícone da Apple, por exemplo, produtos, iPhone, o Macintosh, são os produtos mais caros. Talvez não tenha a tecnologia mais evoluída hoje já. Você tem os celulares da Google aí, que tem muito mais coisas. Mas no mundo moderno ainda é considerado, você vai em todas as casas americanas, o cara tem um computador da Apple, tem um celular iPhone, porque aquele que cai no chão não quebra, aquele que cai na água não some do mapa, aquele computador que cai não quebra, é diferente dos outros. E o Trump querendo brigar com essa coisa aí. Mas não teve como voltar atrás. E os chineses tentando sair da briga com vantagens, o que eles fizeram? Primeiro, nós temos que trazer o mundo a nosso favor. A China é um grande exportador. E como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que me adaptar às regras da Organização Mundial do Comércio. E o que são as regras da Organização Mundial do Comércio? Atender que não pode ter criança trabalhando, escravidão de emprego, o cara trabalhar 20 horas sem parar. Tem que começar a respeitar, criar. E os chineses, o ano passado, diz agora está na hora. O ano passado, os chineses criaram o 5G, que antes o grande problema que era a briga da tecnologia era a tecnologia, principalmente de comunicação, celular. A tecnologia 4G que a gente usa aí, quando coloca 4G, é americana. E todo o aparelho sai com essa tecnologia hoje. Você vai comprar, tem essa tecnologia. E os chineses faziam isso e não pagavam nada. Para nós ter que sair, tem que inventar um troço. E eles criaram um sistema 5G, que é mais eficiente, mais evoluído e melhor. Agora pode largar, que a gente não precisa pagar mais para os caras. Daí não foi só isso. Para atender a Organização Mundial do Comércio, o que a China começou a fazer? Não, vocês fazem produto químico, e o produto químico de vocês é produto vagabundo, que vai lá para o Paraguai, é veneno barato do Paraguai, que não serve para nada. Vamos puxar a brasa para o nosso lado agora. O que aconteceu? A China, em maio do ano passado, por uma canetada do governo, ela fechou mais de 2.000 empresas que faziam químicos. Químico, que usa em todas as empresas de químicos. Todas as empresas do agro brasileiro importam produto chinês. Só que na China tem as empresas que fazem produtos bons e tinha as que produziam aquele produto barato. Que é aquele cara que fazia mistura de produto químico com betoneira, num barracão, e estava misturando a betoneira ali, vai mais um químico aí e tal. Ele olhava, não, aí não está boa a mistura, aquele poeirão de veneno na cara. Na semana que vem troca o cara que ele está passando mal, manda embora. E assim funcionava. Agora acabou. Ficou só as empresas que produzem dentro do padrão internacional. Então, nessa área do nosso químico, alguns dizem, mas os químicos baratinhos não tem mais. Mas é aquele que era feito com betoneira. No Paraguai, eu atendo o Paraguai. Quando chegou no plantio no Paraguai, lá eles importavam aqueles produtos de betoneira. Mas às vezes o produto de betoneira era bom também. O problema é que matava os caras que cuidavam da betoneira, né? Só o problema é que aquele que cuidava da betoneira, aquele que ensacava no apá, agora não tem mais essa brincadeira. Então a China teve que mudar. Então mudou isso aí, fechou a indústria química. E o que está acontecendo com a agricultura da China? Primeira coisa da China. Olha a agricultura nova. Essa aqui é a safra passada. A China usava todas as áreas agrícolas possíveis. Agora essa área em branco aqui é área para fazer mata ciliar, preservação ambiental. Eu tenho que me adequar à Organização Mundial do Comércio. Eu não posso prejudicar o meio ambiente. Estradas, lavouras mais sistematizadas, cidades crescendo em área agrícola. Essa aqui, ó, essa cidade aqui, ela usou 53 mil hectares de lavouras de arroz para fazer uma cidade. E é uma cidadezinha para 7 milhões de habitantes. Aliás, para 2 milhões de habitantes, que foi feita há 7 anos. Tem 7 anos de idade.
Então é a nova China. Olha que beleza. Quem quer morar numa cidade dessa aí, ó? Tem água, dá para pescar, não vai faltar água nunca. Veja, por exemplo, a capital do Brasil. Capital do Brasil não, São Paulo é a capital do estado aqui. São Paulo, quando chega na época do verão, aí passou o verão, vem para o outono, inverno, ela falta água. Não tem água. E agora chega nessa da época da chuva, tem muita água, inunda. Veja como é que está a situação. E as grandes cidades cada vez vai ser o pior. O grande obstáculo de uma cidade para a população viver bem é a água. Que é aquela história que tem muito ecologista radical. Do jeito que está indo, vai chegar um momento que não vai ter água no mundo. É conversa. O mundo não é furado. O planeta não tem furo, a água é a mesma. O problema é que vai estar contaminado, que nem está o Tietê lá em São Paulo. Se não cuidar, vai ter problema. Mas veja uma cidade desse estilo moderno. É a China. Olha a área agrícola nova, a lavoura do ano passado, em junho. Mata ciliar, plantio de mata ciliar ao rio, estrada, mata ciliar, canal de irrigação separado. Se contaminar a água do canal, não vem para o rio. Essa é a China de agora. Por isso que a China está batendo de frente com os americanos. Porque é a segunda maior economia. A China está com a economia de 14 trilhões de dólares. Os Estados Unidos é 20. Ainda está muito na frente. Só para comparar, nós estamos com menos de 1,5 trilhão. Veja o tamanho nosso perto dos outros. E nós somos a 8ª economia do mundo. E somos grandes ainda no global da brincadeira. Mas veja a situação nova. Ou seja, eles querem fazer... E daí eles não vão comprar a nossa soja aí, se você pegou aí e não cuidou direito. Ah, agora eu vou dessecar aí, tocar o pau, vou dessecar ela na fase ainda final de enchimento de grão. Não dá para fazer, que vai ter veneno no grão. Outro fator importante, a China já se dispôs a fazer acerto com os americanos. O que ela aponta? Ofereceu comprar mais de 30 bilhões de dólares em produtos agrícolas americanos. Soja, milho, trigo. Só em soja eles têm que comprar 30 milhões de toneladas dos Estados Unidos para atender a demanda deles. Nós não temos soja para atender os chineses mais. A nossa safra é limitada. Além disso, eles podem importar milho, trigo, DDG, tudo eles precisam. E olha a nossa soja. Estamos com 36,4 milhões de hectares. Então, hoje, nessa safra, nós somos o maior plantador de soja do mundo. Os Estados Unidos, no ano passado, plantou 36,2, que é essa safra. Nós já plantamos mais. Então, nós plantamos mais que os americanos, e nessa safra aí nós vamos colher menos, porque nós tivemos um problema. Mas na próxima safra, provavelmente, nós já vamos colher mais. E nós exportamos mais. O Mato Grosso é o maior estado produtor, quase 10 milhões de hectares, e a gente já vai para, provavelmente, em pouco tempo, aí São Paulo vai ter 1 milhão de hectares. São Paulo é um estado que tem de tudo, né? Não dá para ter 10 milhões de hectares comparado com Mato Grosso e soja. Mas é um estado que tem potencial de crescimento. A produção brasileira, a projeção 115 milhões, o ano passado um pouco mais de 118, continuamos crescendo. E olha a exportação. Já acumulamos aí desde janeiro até agora 10 milhões e 200. Quase 7 milhões foi para a China. Já batemos recorde de exportação em janeiro, fevereiro e estamos indo para março. Cada mês que passa nós batemos recorde de exportação. É o maior produto da pauta de exportação brasileira. Indiscutível. Se algum maluco de Brasília resolver criar uma taxa sobre a soja, ele está fadado a falir o país. A soja brasileira tem uma margem de lucratividade média nos últimos 15 anos de 10% constante. A nossa margem de lucro média é 10% linear. Ou seja, se colocar 10%, você zera a margem de lucro do produtor. E aí o produtor fala, e vai à falência. A Argentina fez isso. Mato Grosso já criou uma taxinha a mais, lá já começa a complicar. A Argentina colocou taxa desse estilo. Na Argentina é 30%. O produtor na Argentina não tem margem. Ele não tem como sobreviver no longo prazo. A tendência é quebradeiro. Então, e 10% é bom? É o melhor negócio que tem. É uma margem constante, histórica. Olha como é que é a importância da soja do Brasil. Essa aqui é uma foto da semana passada.
Localização de navio sair com soja do Brasil para a China. Um encostado no outro quase, né? E ó a saída de soja americana. E a safra americana está parada. Então a soja para o Brasil é espetacular, o potencial é gigantesco. O produtor tem várias oportunidades para fechar, antecipado, futuro. Só que hoje nós temos que colocar um alerta, porque a informação está livre. Hoje o WhatsApp manda foto de tudo que é jeito. Olha a foto do ano passado da safrinha de milho lá no Noroeste Paraná. Circulou o Brasil inteiro. Quebrou a safrinha, não venda nada de milho que vai disparar o preço. E daí? Acredita ou não? Na mesma safrinha do ano passado, Campo Novo, Paracis, Mato Grosso. Olha a lavoura de milho, da mesma safrinha. E daí você olha aqui, não venda tudo que vai despencar, está colhendo, vai colher muito. Então não existe venda tudo e nem venda nada. O produtor tem que sempre perguntar, será? Sempre tem que ter aquela perguntinha, será que é verdade? Vamos ver direito? Porque hoje o Brasil é muito grande, para não correr risco. O que é importante a gente ver, essa que eu tirei lá em Campos de Julho, no mês de novembro. Será que estava calor? O que dá para constatar numa foto dessa aí? Aqui é novembro, está nessa situação, está seco. Diz, ó, não plantou a safra de soja. Então a safra da soja está atrasada e já vai comprometer a safrinha lá na frente do milho. Aí sim serve de alerta. Mas quando você vê uma lavourinha seca e uma muito bonita, nenhuma nem outra acerta. Porque às vezes você pega aqui, ó, janeiro, 3 de janeiro lá na Bahia. Mato Piba não vai colher nada. Está tudo morrendo a soja. A mesma lavoura no dia 22 de fevereiro. Eu e o João lá na Bahia. Essa lavoura aqui, agora os caras já me falaram. A mesma lavoura para trás ali. 82 sacos por hectare. Da seca. Veja como é que é essa tecnologia. Eu aprendi lá na Bahia, muita coisa para a minha lavoura. Fazer perfil de solo. Para quem mexe com cana, perfil de solo é a coisa mais fácil que tem. Você já nasce sabendo. Mas nós, caipira ali do Paraná, não sabia que tinha que fazer perfil de solo. E a 30 centímetros tinha alumínio tóxico. A raizinha vinha ali, batia, levava um abordoado e já ficava por ali. Para você colher produtividade, você tem que ter um formato de raiz funda para ir buscar água, para dar sustentação à planta. Eu colhia 55, 60 sacos de soja por hectare e não conseguia mais. E na minha área, plantava batata. 10 toneladas de adubo por hectare. Mas como é que pode solo fértil desse tipo, dá vontade de comer de tão bom que é? Fizemos análise a 35 centímetros de alumínio. E daí a raiz não vai para baixo mesmo. Corrigimos o alumínio, na primeira safra foi para 75. Cresceu 13 sacos, só por causa de calagem profundo. Sem mais nada. No ano passado, 82 sacos. Agora nós vamos colher no fim do mês de março aí, mas a projeção é 90 sacos. E eu acho que em 2021, provavelmente, eu vou estar em 100 sacos. Está fazendo alguma coisa diferente, mágica? Não. Ajeitando as plantas no lugar certo e as sementes que nós estamos escolhendo com vigor acima de 90%. Antes, não, germinação 95%. E esqueci de olhar, o vigor era 60%. O que importa é vigor. Veja como é que detalhe, pequeno. Então é essa a condição, para colher mais. O grande problema do nosso segmento ainda é que nós temos 2 fatores importantes agindo na soja. No mercado internacional tem a crise China e Estados Unidos, e aqui no mercado brasileiro temos o Bolsonaro e a briga aí para aprovar a reforma da Previdência. Como está meio difícil para tirar a vaca Brasil do brejo, essa é a vaca Brasil. Vai continuar meio complicado, porque dólar sobe e desce. E a situação brasileira está nesse estilo aqui, ó. O PIB não tem subido, os gastos publicados aqui nem a boca do jacaré abrindo, e nós estamos no meio.
Então está na hora de fechar a boca do jacaré. Senão o jacaré vai engolir o povo. E está tentando, vai ter uma briga e provavelmente vai evoluir. O que pode acontecer para o produtor aí com relação a câmbio? Agora, em abril, é provável que vá para o Congresso e comece a andar melhor a reforma da Previdência. Começou a andar melhor a reforma da Previdência, há uma tendência do dólar cair. Que, opa, a coisa vai melhorar. E o mês de maio vai continuar. Essa evolução, provavelmente. E aí o câmbio cai da janela. O que é a janela do câmbio? Hoje a janela técnica de dólar, ele tem como fundo 3,60 e como a parte de cima 3,80. Nos últimos dias da semana passada ele estava acima do teto, porque tem o filho do Bolsonaro que passa mal no banheiro e reclama de alguma coisa, já o mercado fica assustado. Tem o Bolsonaro que assiste o carnaval lá e fala bobagem, e o mercado cai também. Cai a bolsa e sobe o dólar. Agora a tendência é acomodar e seguir essa linha, para melhorar. O que o produtor pode fazer? É hora de fazer posições. Porque não adianta você esperar, o dólar vai cair a 3,5, daí vai cair a 3. Não tem essa loucura. A janela técnica de dólar 3,60 a 3,80. Abaixo de 3,60 ele fica barato e o grande investidor começa a comprar, se tem que pagar a conta lá fora, e acima de 3,80 ele começa a vender. E daí não é o nosso fluxo que vai fazer a diferença. Então nós temos que sair dessa boca do jacaré. Só que tudo que é fator importante beneficia o produtor. E para fechar, o produtor já fazia isso, né? Olha o produtor brasileiro. Uma enxada no mercado e outra lá na lavoura. Sempre tem que acompanhar. Você tem que tocar bem a roça e negociar bem. Das duas maneiras para ganhar dinheiro. Quem só toca uma enxada, geralmente não se dá bem, né? Aquele que só toca a enxada da roça ali, bonita a roça, esquece de negociar bem lá fora, não se dá bem. E aquele que só negocia bem lá fora e esquece de tocar bem a roça, também não dá bem. Mas agora nós estamos nessa enxada aqui. Uma na lavoura, outra no mercado. Aqui tem uma no Bolsonaro e na turma lá de Brasília e uma no amigo Trump lá nos Estados Unidos. Veja como é que tem coisa para nós tocar aí. E a enxadada é grande, né? E o peso é maior. Então nós temos que tocar o barco. E para fechar, o setor agrícola já foi nesse estilo aí nosso, do meu galo. Meu galo brigava lá com os vizinhos e sempre apanhava, vinha sempre com o peito erguido. Briguei, mas está tudo depenado. E esse era o setor agrícola do passado. Os bancos queriam fugir dos produtores. Hoje os bancos querem vir em cima do produtor. Na época do meu avô, o cara dizia, você é agricultor, colono? Não, né? O gerente do banco saía do banco, sumia. Diga para o cara aí que eu saí. E aí nós estamos evoluindo, chegamos aqui, ó, do outro meu galo. Estamos nessa tranquilidade, o conforto, o maior exportador mundial de soja, o maior exportador mundial de carne, e agora tranquilo. Cheio de cicatrizes ainda as brigas. Só que quando a gente se acomoda, que nem o meu galo, gordinho, agora eu já sou o cara. Começa a cair a produtividade. Quando a gente acha que na lavoura já fez tudo, a gente começa a perder. Isso o produtor em tudo que é lugar funciona. No meu galo, a mesma coisa. E no meu galo começou a cair a produção de ovos lá na minha propriedade. E eu, o que eu faço? E aqui na USP, na Exalco, eu tenho um monte de amigos. E eu já liguei para um e disse, o seguinte, eu não estou tendo mais meu ovo caipira. Daí ele falou, troca o galo. De duas maneiras, né? Se o produtor tivesse fazendo errado, troca o produtor. E daí eu comprei o Trump. E aí a produção de ovo começou a disparar, né? Veja que beleza. Porque tem aqui, precisamos sempre ter uma emoção a mais, né? Para conseguir evoluir. Porque no mundo o produtor não pode parar, que nem eu citei no começo. O nosso setor é o que mais tem tecnologia para ser empregada. Então a gente sempre está buscando. Que nem agora, vocês vão ali cheio de empresas, vocês vão ver, tem tecnologia, às vezes um detalhe a mais que você consiga colocar, você ganha mais para sempre. Você consegue baixar custo unitário, colhe 5 sacos a mais, 4 sacos a mais, você ganha mais. Porque o nosso segmento, lá fora não tem como mexer com o Trump. Mas aqui dentro dá para fazer melhor.
Então, nosso segmento é o melhor segmento que tem. E tem condição de ganhar cada vez mais. E a soja está aí. É um ano que vai ficar mais uns dias aí no meio estagnada, passa o mês de abril, e em maio já começa a puxar de novo. Que é período de plantio americano, aquele nervosismo, e já avança novamente. Falamos demais. É que depois que larga o negócio aqui na frente do microfone, eu falo que nem o homem da cobra, porque são 30 e poucos anos de experiência conhecendo todos os lugares de soja do Brasil, e vendo muitos lugares, que nem aqui, ainda um lugar novo praticamente para a soja, é velho para muita coisa, mas para a soja é um novato, e todos os lugares tiveram muito sucesso com a soja. E você pega lá mesmo no fim do Mato Grosso, o cara não quer mais voltar atrás. O cara era pecuarista, não queria nem saber de soja. Agora, eu conheço um amigo meu, virou amigo meu, ele era contrário à soja. E começou brincando, e planta 22 mil hectares de soja na área de pecuária dele. E não queria ver um pé de soja na frente. Ele dizia, eu nunca ganhei tanto dinheiro com boi como agora que eu sou soja. O boi não me estrangula mais. É o sucesso do meu negócio, boi chama soja. Veja como é que é importante para o sistema todo. Como é bom para o Brasil, é bom para o boi também. Né? E para a cana nem se fala. Obrigado aí pela atenção, sucesso para vocês aí.